Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos dias a gente vai contar tudo para você e nesse episódio a gente traz os detalhes do julgamento que confirmou as liminares que prorrogaram o prazo para o Estado de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. A gente também vai falar que foi reiniciado o julgamento sobre a incidência de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. Tem mais coisa por aí, mas a gente vai te contando ao longo desse episódio desse programa. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e hoje, junto com o Mauro e com a Hanna, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio TV Justiça, e vou acompanhar com vocês as decisões do Supremo dessa semana. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Lei e com a Hanna, vou explicar como foi essa semana aqui no Supremo. Semana cheia de julgamento e que a gente começa... Vamos puxar para o destaque da semana, que eu não posso jamais deixar de puxar essa sardinha aqui, porque eu acho interessante a gente colocar essa novidade, é uma coisa interessante para todo mundo que acompanha o judiciário, as notícias. Eu tenho certeza que quem acompanha nosso podcast aqui dá uma ligadinha de vez em quando na TV Justiça, e a novidade é nada mais, nada menos que o ministro Luiz Roberto Barroso, nessa última quinta-feira, na abertura da sessão plenária, fez o lançamento oficial do nosso aplicativo TV Justiça Mais. Então já faço um convite para você aí que está acompanhando a gente, tanto na Apple Store quanto na Play Store, quer dizer, Android iOS, iPhone, já está disponível o nosso aplicativo. Lá você pode acompanhar tudo o que acontece na TV Justiça. Tem os nossos telejornais, os programas da casa, os documentários, e inclusive julgamentos históricos, sessão plenária, julgamentos históricos, quer dizer, vai ter um íconezinho de busca. Então, quer dizer, aqueles assuntos que você quer buscar, quem está estudando, acho que é interessante para todo mundo, né? Conhecer mais do judiciário. Muito interessante. Ele já lançou com julgamentos desde 2020, já estão disponíveis. Ótimo. Fora dos julgamentos históricos, né, que já estão disponíveis também. Então, assim, o Supremo tem entrado nas redes sociais, né, com muita qualidade, com muita competência, com muita força. E esse era mais um caminho que faltava realmente, né? Você ter acesso aos julgamentos, às decisões do Supremo, poder, em qualquer lugar agora, você... Está na palma da mão. Está na palma da mão, você pode assistir um julgamento, adiantar ele, ver o final, ver o que foi proclamado, enfim. É uma forma de você disponibilizar informação de qualidade, a informação certa e verdadeira do que o Supremo decidiu ou não decidiu. Já agora tem a forma mais definitiva, você vê um julgamento onde quer que você esteja. Você está parado num ponto de ônibus, você está parado num restaurante esperando alguma coisa, você pode estar assistindo ali para tirar uma dúvida e ver se foi decidido, né, Hanna? É bem interessante isso. É muito interessante, até mesmo como professora, eu vou recomendar para todos os meus alunos. Eu acredito que aproxima o judiciário, que antigamente era tão distante, né? A gente mal conhecia o nome dos ministros do STF, a gente não sabia como funcionava a corte, e hoje fica muito mais acessível, fica muito mais claro, e essa, de fato, é uma vertente do ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele lançou nessa semana também a própria ementa, né? Uma forma fixa de ementa a partir do CNJ, onde ele também preside, para que os juízes de primeira e segunda instância obedeçam uma ementa mais clara, ou seja, que os julgamentos fiquem mais claros, mais evidentes, com português mais simples, né, para que todas as pessoas possam realmente entender. E o aplicativo certamente vai funcionar para que aquela pessoa que está no ônibus, está no carro, possa escutar o podcast, possa escutar o Supremo Tribunal Federal, os julgamentos, as sessões plenárias e entender como funciona a Suprema Corte, mas também ter acesso às decisões que afetam a vida e o dia a dia do brasileiro. E dessa forma, né, a lei de pesquisa, você pode entrar ali e fazer a pesquisa, ou seja, você não precisa ficar rolando telas para procurar alguma coisa, não. Você entra lá no campo de pesquisa, diz o que você quer, já vem ali o julgamento para você e a começar a assistir. Porque uma coisa eu acho importante a gente destacar, a gente como jornalista e tal, é o trabalho maravilhoso que a imprensa faz, a imprensa que cobre o judiciário. Outra coisa é uma informação de fonte oficial, né? São coisas distintas, então é bom a gente filtrar isso, avaliar. A pessoa assiste de uma forma mais isenta. Exatamente. Busca na fonte. Exatamente. Busca na fonte, é isso que a gente tem pregado, né? Assim que se combate fake news, desinformação, é indo buscar informação na fonte. E aí não tem nada melhor do que você colocar na palma da mão da pessoa, no seu celular, o julgamento na íntegra, você anda, que eu falei, você anda lá para o final e vê o que foi proclamado.
Acabou, não tem dúvida. O Maravilhoso. que disserem que não foi aquilo é fake news, é desinformação. Lembrando que o voto que os ministros proclamam numa sessão de julgamento são verdadeiras aulas. Servem, sem para os dúvida. professores fundamentarem suas aulas, para trazer a jurisprudência da corte, para os alunos entenderem, e também para o advogado, para ele peticionar, fazer sua petição já com base no que a Suprema Corte do país já entende sobre aquele assunto. Então, É vou bom para todo mundo, não interessa com a todo certeza. mundo. Vou reforçar, então, TV Justiça Mais disponível na Apple Store e na Play Store, para todo mundo. É isso. Então vamos para os nossos julgamentos da semana. Vamos começar falando que na sessão de quarta o STF confirmou aquelas liminares que prorrogaram o prazo para Minas Gerais aderir ao programa de regime de recuperação fiscal, deixando claro que esse programa é justamente para ajudar aqueles entes da federação que estão numa situação delicada, né? Quase periclitante de financeira, não é isso? E não só Minas, todos os estados, ou praticamente todos, por isso que é um julgamento que acaba interessando aos demais estados, para ver como é que o Supremo vai tratando, como é que o próprio estado está, né? Então, o que aconteceu aqui? Pela lei, o estado de Minas tinha que começar a entrar no regime de recuperação fiscal em dezembro de 2023. Mas aí, diante das dificuldades que todos os estados apresentam, pediu ao Supremo para prorrogar. E aí veio acontecendo prorrogações, né? Sucessivas, 3 ou 4 prorrogações, e o ministro então trouxe, já tinha começado o julgamento para confirmar essas liminares no plenário virtual, houve um pedido de destaque, o caso veio para o plenário presencial, como é, né, de costume, e aí então eles só confirmaram as liminares, que estavam prorrogando, né, a entrada, o início da entrada de Minas Gerais nesse regime de recuperação fiscal. E o prazo se encerrava, então, no dia 28. A última prorrogação foi até o dia 28, que foi o dia desse julgamento. E aí até uma coisa, né, contando para vocês, eu vi muita confusão na imprensa do que realmente tinha sido decidido. Porque no dia de manhã, o Estado de Minas e a União entraram com pedido nesses autos, nessa petição aqui, apresentando um acordo, que teriam chegado a um acordo. E aí, durante o julgamento, esse acordo não foi analisado. Foi analisado só as liminares do ministro Nunes Marques, que é o relator. E aí ficou-se uma confusão se o acordo entrou, foi apresentado, foi aceito. Quais os termos do acordo? Quais os termos do acordo? E aí chegou-se a divulgar que o Supremo autorizou começar a pagar em tal data. Nada disso. E nada disso. Na verdade, no julgamento foi apenas a confirmação das liminares. O acordo peticionado no dia acabou sendo analisado no dia seguinte pelo ministro Nunes Marques, e aí sim, ele homologou e passou a valer. Mas no dia do julgamento foram apenas as liminares. Não foi isso, Rana? Exatamente, Mauro. Você resumiu bem o que aconteceu e a gente teve essas negociações extrajudiciais, né, entre o Congresso, ali representando a União, que era o credor do Estado de Minas Gerais, e os representantes, o governador do Estado de Minas Gerais, juntamente com seus procuradores, né, com seus representantes legais, para formar e firmar esse acordo lá no Congresso, entre Câmara e Senado, que representou a União, e também com o Estado. E aí, no meio-dia, eu lembro da decisão, meio-dia e 23, o gabinete do ministro relator Nunes Marques recebeu o acordo, mas já estava pautado para julgamento apenas com relação aos prazos, e já era a 4ª prorrogação. Sim. O ministro Flávio Dino, inclusive, na decisão dele, em proferir o voto, destacou que ficar prorrogando prazos fere, né, o direito da União de receber os seus créditos, mas também a isonomia entre os estados, porque, sim, como você disse, Mauro, vários estados estão em débito com a União, e ficar cobrando de um, mas ficar prorrogando de outro, geraria uma preferência, né, uma falta de equilíbrio fiscal, e também prejudicaria a própria União, que tem direito de receber, sim, esses débitos, esses créditos, né, débitos do Estado e créditos para a União, sob pena de prejuízo de outros serviços públicos, políticas públicas, que esse dinheiro é do povo, é de todo mundo. Então, forçar a possibilidade ou não da prorrogação fez com que, no Congresso, eles acordassem sobre o regime de recuperação fiscal, entrassem num acordo, fizessem um bom acordo e apresentassem para homologação do ministro relator. Que foi o que aconteceu no dia seguinte. Eles apresentaram no dia antes do julgamento, por isso causou a confusão, e no dia seguinte o relator, o ministro Nunes Marques, analisou e homologou. E aí sim tem o compromisso do Estado de Minas de começar a pagar em 1º de outubro. 1º de outubro. Mais algum ponto que a gente destaque nos termos dessa? Na verdade, basicamente vai voltar a pagar as dívidas fiscais a partir de 1º de outubro. Isso é o básico, sim, tem uma série de itens lá no acordo, claro, mas
O que importa é isso, Minas volta a pagar as suas dívidas para entrar, então, no regime de recuperação fiscal. E, assim, é um sinal para os outros estados, que a Ana bem colocou, que no final os ministros falaram a preocupação com essa coisa dos estados não pagarem, porque cria, além desse desajuste entre os estados, a União está perdendo dinheiro também. Então, há necessidade de se arrumar uma solução para isso. Eu posso só destacar o gravame? Perdão. Quando a gente entra num regime de recuperação, o Estado ele tem diversas condicionantes, que prejudicam a atuação ali do Estado, porque afinal ele é um devedor e está em recuperação fiscal. Por exemplo, a gente tem o congelamento do aumento dos salários dos servidores públicos daquele Estado, isso é um prejuízo. A vedação de algumas licitações, pode gerar, por exemplo, a obrigação de em algumas autarquias serem privatizadas dentro do Estado. Então, é sim um prejuízo, é evitar que se chegue ao momento de uma recuperação fiscal. O ministro Flávio Dino, bem como o ministro André Mendonça, também destacaram muito bem isso, que o Estado não fique prorrogando a sua dívida para ela não aumentar, porque corre juros, atualização daquela dívida, mas que, de fato, não entre num programa, não corra o risco de entrar num programa de recuperação fiscal. Mas o papel do judiciário nessa situação toda foi exatamente o de promover um diálogo consensual, não é isso? É bom isso tem sido muito interessante. Olha, você tocou num ponto bem importante. O Supremo cada vez mais tem dado muito valor à conciliação, à mediação, ao acordo entre as partes. É muito interessante ver isso, né? Como é quase uma desjudicialização, né? Evitar que os processos tenham que ser decididos pelo Supremo. Ao invés disso, não está acontecendo muita coisa nesse sentido aqui no Supremo de mediação, audiências de conciliação entre as partes. Isso é muito legal de ver a importância disso. Muito interessante. Isso é muito interessante. Tem ocorrido em casos mais graves, né? Como, por exemplo, ocorreu com o Marco Civil da Internet, ocorre com a demarcação dos territórios dos povos indígenas, e a gente percebe esse papel de mediador, conciliador, a partir do relator do caso. A mediação, a partir da conciliação e das audiências públicas, estão previstas no regimento interno da Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, mas são prerrogativas do relator. Entendendo que a sociedade, por meio de um chamamento, pode contribuir, abre-se para a audiência pública ou para a conciliação entre as próprias partes, o que é muito interessante. Bem interessante. Com certeza. Vamos para os próximos aqui. Eu acho interessante, eu vou falar sobre dois julgamentos, vamos falar sobre dois julgamentos, vamos juntar os dois que tratam de ISS, para a gente matar de uma vez só e todo mundo poder entender. Tem um julgamento que foi reiniciado sobre justamente a incidência do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse seria um. O outro é que acabou sendo suspenso por um pedido de vista, que vai decidir se incide ISS na industrialização por encomenda, não é isso? Uma operação que funciona como uma etapa intermediária ali da cadeia produtiva da mercadoria? É isso. Os dois casos eram exatamente o que você comentou, os dois ligados ao ISS. Esse primeiro caso, vamos tentar explicar assim, existe essa contribuição social chamada PIS/COFINS. Tá? Ela incide, ela é calculada com base na receita bruta da empresa. Ok? O ISS é um imposto que é municipal ou do Distrito Federal, parece que também tem, né? Municipal e do Distrito Federal. Ele é cobrado por empresas que prestam serviços, claro, ele é imposto sobre serviços, e tem também como cálculo a receita da empresa. Então, o que a autora desse recurso fala aqui? Esse dinheiro que ela recebe, que entraria para a receita dela, uma parte já está destinada a pagar o imposto sobre serviços. Então, esse dinheiro não vai ficar com a empresa, não vai ficar com ela. Então, ela acha que esse dinheiro esse valor não tem que estar incluído. Ela tem que ser, entendi. Não é receita da empresa. Não é receita dela. Então, isso não tem que ser usado como base de cálculo, está incluído naquele valor que vai ser a base de cálculo para PIS/COFINS. Então, ela pede a exclusão desse tributo. Desse valorzinho, que é 2% a 5%, né, no geral, ela pede que se tire isso, seja calculado a PIS/COFINS, com base no que ela tem de receita, menos esse valor que não vai ficar com ela. Tá? Certo. Então, a discussão, só que o TRF4 foi isso? O TRF4 entendeu que não. Esse dinheiro entra como receita da empresa, então ele é base de cálculo, sim, para PIS/COFINS. Então, a discussão foi essa. Aí o caso chegou aqui. O caso chegou aqui, recorreram dessa decisão do TRF4, e aí ficaram essas duas posições. Então, 2 ministros entendendo que ela tem que estar na base de cálculo, sim, e outros 2 ministros entendendo que não. É isso, Rana? Temos 3 votos. Exatamente. São 4 votos. Estamos empatados com a sessão de ontem, estamos 5-5. E o ministro Fux vai desempatar aí a partir
decisão dele. A gente percebe que o ministro Celso de Mello já tem uma opção, um entendimento que o ISS não integra a base de cálculo. E por que é o ministro Celso de Mello? Porque esse processo está apontado para julgamento desde 2006. É um processo antigo que voltou à discussão em 2020, mas ainda não teve resultado, né? Não teve proclamação de resultado. A gente ainda está aguardando decisão. Mas, em 2017, a Suprema Corte já decidiu que o ICMS, que não é sobre serviço, é sobre circulação de serviços e mercadorias, não incide na base de cálculo da PIS e da COFINS, do PIS e COFINS. Só que esse é um julgamento de 2017, é um outro entendimento, porque a discussão é sobre a natureza jurídica desse ISS e do ICMS. Deveria haver uma comparação entre as decisões lá de 2017, que disse que o ICMS não vai incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS. Existiria uma possibilidade de ter uma decisão parecida? A gente não sabe o que os ministros vão decidir. Se pela diferença da natureza jurídica ou se realmente incide. Porque a PIS e a COFINS, como você disse, Mauro, são impostos que são destinados a benefícios sociais e previdenciários. São impostos federais. Já o ISS é sobre serviços e que tem uma arrecadação municipal. Então, pela natureza jurídica, haveria de compor, não haveria de compor, incide sobre a renda, é renda que deve incidir na PIS e na COFINS, então há essa discussão aí, a gente vai aguardar os ministros para saber o entendimento. Eu estou com uma dúvida, Hanna, mas me parece que está 2-2, na verdade. Não, na verdade, a gente já tem o voto do relator, ministro Celso de Mello, que foi o gabinete do ministro Nunes Marques, que agora é o relator porque herdou o gabinete do ministro Celso de Mello. A gente tem, acompanhando o ministro Celso de Mello, aqui o ministro Nunes Marques, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski também já acompanhou o relator, também a Rosa Weber, e abriu discussão o ministro Dias Toffoli, que abriu a divergência dizendo que devem incidir sim. Isso. E ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Edson Fachin, sendo que o ministro Luiz Roberto Barroso negou o provimento, dizendo que não seria nem matéria constitucional no início do voto dele. Porque ele entendia que isso é infraconstitucional, não deveria discutir aqui. Mas como a lei ela traz a possibilidade de incidência a partir da interpretação da Constituição, do artigo da Constituição Federal, a gente, do artigo 195, perdão, da Constituição, a gente haveria sim de ter competência do STF com relação a isso. Entendi. É isso. O segundo caso, Ale, aí sim, que você chamou... Que vai decidir se incide o ISS na industrialização por encomenda. Aí sim, a Hanna acabou de falar em ICMS e a gente está falando de ISS. São dois impostos, um incide sobre prestação de serviço e outro sobre circulação de mercadorias. Bens e mercadorias. Certo. Então, a discussão aqui nesse caso é saber se esse serviço ou esse trabalho aqui feito por essa empresa, que é de pegar bobinas de aço e transformá-las para voltar ela para o setor produtivo, se isso ela está prestando um serviço para quem passou para ela essa bobina de aço, ou se ela é uma atividade meio de todo esse caminho que o produto vai ter para chegar até o final. Certo. Se ele for parte do caminho de um produto, ele é ICMS, ele é um bem, né, uma mercadoria. Se a empresa está só se prestando um serviço para quem pediu para ela fazer esse trabalho de trabalhar essa bobina, refilar ela, isso é um serviço que ela está prestando. Aí incide o ISS. Então a discussão é essa. Cabe ICMS ou cabe ISS? Tô certo? Exatamente. O ISS, mercadoria, é imposto sobre serviço, e essa entrega de um serviço, digamos, não acabado, de um produto que ainda é uma etapa intermediária, aqui no caso, sobre a cadeia produtiva do aço, né? Entregas de chapas, que ainda precisam de um acabamento, que vão ser revendidas por uma loja específica e que o destinador final, a partir dessa loja específica, vai ser o consumidor, incidiria ISS sobre isso? Isso é serviço, é finalidade da matéria do aço ou não para incidir o ISS? Ou haveria de ser só circulação de bens e incidir apenas o ISS? ICMS, perdão. E aí essa discussão é muita letrinha. Imposto é uma matéria, como a gente já tinha percebido, né, tributária, matéria que tem ordem fiscal. A gente tem uma malha tributária muito complexa no Brasil, a partir do Código Tributário Nacional e também da Constituição, e que realmente confunde todo mundo. Confunde, e normalmente envolve valores que são bilionários. Sempre há interesse da União, dos estados, dos municípios. Essa questão de ISS, por exemplo, importa muito para o município. É o imposto municipal que, para eles, tem muito peso, né? Muito peso. Então, assim, são valores altos.
escondidos nessa sopa de letrinhas que a gente tenta. A falta do ISS nesses casos, por exemplo, apresentaria, segundo estudos, de 34 bilhões na receita da União. É muito dinheiro que está envolvido. É isso. Vamos partir para o nosso próximo julgamento, que acabou suspenso também, que trata da criação daqueles 2 departamentos lá em São Paulo. Vamos lá, é o DEEC, que é Departamento Estadual de Execução Criminal, certo? Uhum. E o DIPO, que é um Departamento de Inquéritos Policiais. Tudo aí da área penal. São 2 departamentos. Eles estão discutindo o quê? A validade? Se mantém ou se não ou se acaba, se extingue? Isso, a discussão é essa, né? A ação da Procuradoria-Geral da República foi nesse sentido. Uhum. Né? Então, estamos discutindo, é constitucional a criação? Não é constitucional? E a lei inteira, trechos da lei, pelo menos, que dizem, né, como é que ela deve funcionar, incluindo principalmente a forma como os juízes que vão atuar nesses departamentos devem ser investidos no cargo. Então, assim, a discussão é, agora, a constitucionalidade já está se formando uma maioria, apesar do julgamento não tá concluído, já uma maioria se formando no sentido de que é constitucional, sim. São departamentos antigos lá, né? São Paulo já tem tempo, já funciona isso lá. Agora, o que eles estão debatendo, e por isso foi suspenso o julgamento e vai retornar, é para saber como os juízes que vão atuar nesses departamentos, ou que atuam, devem ser investidos nesse cargo. Se é uma nomeação, como a lei diz, que é uma nomeação da corregedoria, quem é que indica, Hanna, no caso Seria da a lei? presidência do tribunal. Isso. Ou se deve seguir outros atributos, como diz a Constituição, que é por antiguidade, né? Merecimento. Enfim, como é que deve funcionar para o juiz ir atuar nesse departamento? Não entra uma questão de que ele funcionaria, o juiz que atuaria que atua nesse departamento funcionaria como uma espécie de juiz das garantias? Exato, o ministro Alexandre de Moraes discutiu isso, né? Trouxe essa temática e a gente viu um plenário bem acalorado, né? Matérias penais, vou puxar a sardinha para matéria penal, que é a minha matéria de cadeira na academia. Eu gosto muito, mas ela realmente inflama os ânimos. E a gente trouxe o ministro Alexandre de Moraes trouxe o juiz de garantias, por quê? Porque esses departamentos que tratam de inquéritos vão ser responsáveis pela análise daquele inquérito, da validade desse inquérito a partir do juiz de garantias. Uhum. É o juiz de garantias que vai ter essa competência. Uhum. E o juiz de garantias foi criado pelo pacote anticrime, né? Não tem uma implementação no Brasil ainda. Uma figura nova, uma figura nova. Ordenamento. Exatamente, mas que já vinha funcionando em São Paulo a partir dessa implementação. Era um processo de implementação a partir dessas varas especializadas. Só que os juízes lá em São Paulo, eles foram indicados, nomeados de uma forma mais direcionada, digamos assim, que foi uma preocupação da ministra Carmen Lúcia na exposição do voto dela. Por quê? Essa indicação seria do juiz que tivesse mais afinidade com a matéria penal, que pudesse trabalhar mais com esse caso de inquéritos policiais e também as execuções criminais. Mas essa nomeação e indicação estaria contrária à Constituição, que no artigo 93 diz que os juízes devem ascender aos novos cargos que são criados por uma lista, mas que fosse apreciada pelo tribunal a partir de merecimento e antiguidade. É o que diz a Constituição e também a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ela está de acordo com a Constituição, é uma lei constitucional e que está em vigência no país e deve ser seguido assim. Essa foi a maior discussão. Ou seja, a criação dos cargos e das varas, né, pelas leis estaduais, por maioria que a gente já pôde perceber, é constitucional. Está se formando essa maioria. Agora eles estão modulando como vamos nomear esses juízes. Se vai continuar sendo por indicação, como já tem feito, que foi a defesa do ministro Alexandre de Moraes, ou se vamos seguir a Constituição e a LOMAN. Tá certo. Isso. Então, vamos começar a encerrar, já chamando o que vem por aí, mas já estou te colocando aqui numa saia justa, que eu sei que a pauta ainda não foi liberada. A gente está aqui, eu estava acabando de olhar ver se aqui vai chegar alguma coisa, nada ainda. Não, ainda não liberaram. Então a gente fica na expectativa para essa pauta do plenário da semana que vem, mas tem um plenário virtual aí com julgamento. Está correndo, inclusive chamando muita atenção da imprensa, basicamente, com relação aos agravos contra decisões do ministro Alexandre, bloqueando perfis de todo mundo, né? No Twitter, no Rumble, enfim, no em X, vários canais, no X, como no X. Quiser. Exatamente. Então, ele determinou vários bloqueios aí nos últimos tempos, né? E aí, muitos agravos, as empresas recorrendo dessa decisão, e ele leva tudo, então, agora para o plenário virtual, para os ministros confirmarem ou não essas decisões dele. E aí, isso está atraindo muito a atenção essa semana que, né? Foi quente com essa situação aí de
fechar Vai acabar o Twitter, vai fechar o X ou vai. não, se não cumprir as regras, né? Enfim, tudo isso que está acontecendo essa semana aí. E está tudo agora no plenário virtual sendo julgado. Já tinham 2 votos, quando eu saí, pelo menos lá da sala, ministro Alexandre e ministro Flávio Dino mantendo, né, as decisões. Então, vale a pena acompanhar durante o decorrer da semana. Semana que vem a gente traz, né, o que foi o destaque, como é que ficou essa decisão. A gente tinha acabado de gravar o episódio dessa semana do podcast, já estava editado prontinho para você, e aí saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes nessa questão relacionada ao X que a gente tinha que trazer aqui para vocês. Minutos depois da gente encerrar o episódio, saiu a decisão que suspendeu as atividades do X em todo o território nacional, enquanto a empresa não cumprir as ordens judiciais que têm sido dadas pelo ministro nesses processos que investigam as atividades da empresa aqui no Brasil e também não forem pagas as multas que também foram aplicadas no processo. A decisão fala em descumprimento de ordens judiciais. O Elon Musk e as suas empresas aqui no Brasil são investigadas por atuarem junto a grupos de extrema-direita e atuar na área de desinformação. Nas eleições de 2022, isso foi muito marcante, segundo consta da decisão. E então o ministro vinha tentando, né, com ordens judiciais, bloquear, suspender determinados conteúdos e não vinha tendo sucesso. Aplicando multas também não tinha sucesso, e aí então agora ele tinha dado 24 horas para a empresa apresentar um representante no Brasil que pudesse responder essas notificações, ordens judiciais e multas que estavam sendo aplicadas, sob pena de suspender o Twitter no Brasil. Acontece que não houve resposta a essa intimação do ministro Alexandre de Moraes, então na sexta-feira agora, 5 horas, final da tarde, o ministro determinou a suspensão das atividades do X em todo o território nacional, enquanto a empresa não obedecer às ordens judiciais que foram dadas nesses processos e não pagar as multas que são devidas. Na decisão, ele manda intimar a Apple e a Google para que tirem das suas lojas de aplicativos o aplicativo do X, né, do Twitter, manda informar o presidente da Anatel, as provedoras, né, Vivo, Claro, NET, Telecom, Oi, Virtua, GVT, todas essas operadoras, para que também não deixem trafegar aí nos seus sistemas o aplicativo do X. E ele aplica uma multa diária de R$50 mil para qualquer pessoa, física ou jurídica, que de alguma forma tentar burlar essa decisão e manter o X em funcionamento do país. Tá? A multa é de R$50 mil diária. Tá? Então, a decisão saiu no final da tarde e a gente tinha que trazer isso para vocês. Gente, então é isso. Obrigada, Hanna, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Imagina, um prazer. Esperamos você outras vezes. Maurinho. Com certeza. Ale, prazer obrigado. sempre. Estamos sempre juntos aqui. Valeu, mais um episódio. Vamos junto. Você falou o nosso e-mail? Vou falar agora. Então manda para eles. Vamos lá, eu já ia esquecer. Saia justa hoje. Vamos lá, podcast@stf.jus.br para você mandar e-mail para a gente, suas críticas, sugestões, enfim. Tudo que você quiser, é esse canal direto que você tem aqui com a gente e é super importante a gente receber a opinião de quem está aí do outro lado, porque afinal de contas a gente faz para vocês, né? É isso. Nos acompanha a audiência cada vez maior, aliás. Muito legal isso. É isso, é muito isso. Legal. Gente, obrigado. Até a próxima. próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.